Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Liberamos as crianças e as abençoamos para que elas possam ir aprender a palavra de Deus ao nível do entendimento que têm. Damos boas-vindas a todos que estão nos visitando nesta manhã. Temos algumas pessoas que estão conosco, nos visitando, são todos muito bem-vindos. Tenho certeza de que os louvores já falou com você e agora é a palavra de Deus que nós vamos ministrar. Antes, porém, gostaria de apresentar à igreja um livro. Este livro, o título é No Limiar dos Tempos. No Limiar dos Tempos. É um livro escrito por um irmão lá de Centenário do Sul, o Renato César Figueiredo. Esse livro que eu estive no lançamento dele, dei uma palavra sobre ele, e eu trouxe alguns exemplares, alguns poucos exemplares para os irmãos que gostam de escatologia e gostam de ler. É um livro muito bem escrito, eu gostei muito desse livro. Esse irmão, ele faz uma homenagem, nos faz uma homenagem aqui no início, mesmo porque ele usou muito dos estudos bíblicos que nós temos aí na internet, lá no YouTube. E ele começou a estudar esse assunto há mais tempo, e nós estivemos lá com ele, tínhamos lá cerca de 200 pessoas, vários pastores, vários juízes, porque ele é da área da justiça, e promotores, e nós tivemos ali a oportunidade de falar um pouco sobre o livro, né, sobre o conteúdo. Ele me pediu que eu fizesse isso. Eu trouxe alguns exemplares, então custa R$25. É o preço que eu paguei lá, estamos aqui repassando. R$25, não tem muitos. Se você gosta, ele aborda muito bem os temas escatológicos. Ele vai em 3 vertentes, né? A vertente bíblica, a vertente mística e a vertente científica, né? Ele pega essas 3 vertentes, discorre, e eu gostei do livro e recomendo este livro para os irmãos. Esse livreto que é o nosso aqui, o Natal já passou, mas o Ano Novo está aí ainda. Existem alguns, se você quiser, custa R$5, é preço de... Também nós estamos repassando para aqueles que querem homenagear e também abençoar a vida de algumas pessoas. Irmãos, ainda sobre o nosso culto de quinta-feira, que é a noite de vigília, como nós vamos começar às 10 horas e não tem classe para as crianças, mais uma vez, não consta ali no boletim, mas queremos reforçar que você traga um colchonete para o seu filhinho, a sua filhinha, porque não vai ter classe, não vai ter ninguém cuidando dele, é você que vai cuidar aí sob os seus olhos. Como vem muita gente, vem gente de fora, porque muitos vêm visitar familiares, outros vêm, está vindo novamente uma família lá de Belo Horizonte, eles estiveram na vez passada aqui, o ano passado, né, a virada do ano passado, estiveram conosco, foram tão abençoados que eles estão voltando novamente lá de Belo Horizonte. Esse rapaz, ele também, através desses estudos escatológicos, ele foi muito tocado, católico, e veio a entregar a sua vida a Jesus, e esteve aqui, então, na virada do ano passado, e vai estar conosco também. Então, nós temos gente de muitos lugares, e normalmente lota o santuário, e nós temos que colocar telão lá fora. Então, chegue antes das 10, porque pontualmente, às 22 horas, 10 horas da noite, nós começaremos esse culto de virada de ano. Este ano, nós não vamos celebrar a Santa Ceia. Nós não vamos celebrar a Santa Ceia como sempre fazemos. Nós vamos fazer outra coisa. O Senhor já me deu uma orientação e nós vamos fazer uma unção muito especial, coisa que eu fiz há alguns anos atrás, e desta vez eu vou ministrar e depois nós vamos ungir você que estiver aqui. E esta unção, ela vai ser uma unção muito especial na sua vida. E eu tenho certeza de que você vai compreender bem
a razão disso quando nós ministrarmos a palavra de Deus no dia 31. Então não deixe de estar aqui. Se por acaso você não estiver, nós vamos repetir esta unção, somente para aqueles que não estiverem na ceia de fevereiro. Na ceia de fevereiro nós vamos repetir, porque alguns irmãos estão viajando de férias, etc., né? Então, sempre fica um bom número para trás, e como já da outra vez aconteceu, que nós tivemos que continuar vários domingos ungindo aqueles que não estavam, e nós vamos fazer isso, então, na ceia de fevereiro. Então, na noite do dia 31 para o dia 1º, nós não teremos a celebração da ceia, mas teremos esta unção especial aqui na igreja. E você vai entender o porquê. Amém? Pode trazer pessoas, amigos. Normalmente são muito abençoados os que vêm. Hoje, como eu falei domingo passado, pastor Anderson, ele ministrou sobre aquele versículo que fala sobre o desenvolver a salvação. E eu gostaria de continuar este assunto com os irmãos. Abra sua Bíblia, então, em Filipenses, capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, na Grécia. Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler até o verso 13. Convido você a se colocar em pé para a leitura. Filipenses, capítulo 2, do verso 1 até o 13, diz assim a palavra de Deus. Presta muita atenção, irmãos, esse é um dos textos mais profundos das Escrituras, é a revelação mais profunda, creio eu, que o apóstolo Paulo recebeu. E o apóstolo Paulo era um homem de muita intimidade com o Senhor. E ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele teve revelações profundas, e creio que uma dessas revelações é essa que ele escreve à igreja de Filipos. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, isto é, do Espírito Santo, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar ou se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, do mesmo modo, como sempre obedeceste, não somente na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência,
desenvolvei ou efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Que essa palavra ganhe vida no seu coração, no seu espírito, nesta manhã. Volte um pouquinho para trás, na Epístola aos Romanos, o capítulo 13. Um pouco para trás, você vai encontrar o capítulo 13 de Romanos, apenas o verso 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz assim, é o mesmo apóstolo inspirado pelo Espírito Santo também. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Diga assim, a minha salvação precisa ser desenvolvida. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por essas escrituras, por essas revelações profundas, Senhor. Maiormente a revelação que fala da obra de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra será sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco nesta manhã, através dessas escrituras. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Domingo passado, o pastor Anderson falou e pregou, ministrou sobre o desenvolver da salvação. E ele abordou muitos aspectos importantes deste assunto, mas esse assunto é muito vasto. Ele é bem vasto, ele é bem amplo, e quando ele começou a falar, eu senti no meu espírito um desejo também de compartilhar alguns aspectos disso. E isso ficou muito bem firme e confirmado em mim, e eu então, acho que cheguei até a falar, se não me engano, no culto da noite, de que no domingo, que seria hoje, eu iria pregar e iria abordar esse mesmo tema. Irmãos, esse texto de Filipenses 2, ele é um texto, como eu disse, é um dos textos das revelações mais importantes e, quiçá, a mais profunda das Escrituras Sagradas. Esse texto, para mim, ele tem um valor muito especial, porque os irmãos se lembram que há mais de 11 anos atrás, eu estava entre a vida e a morte no hospital, quando fiz 2 cirurgias e houve uma complicação e eu fui desenganado pela medicina, como se costuma dizer, uma equipe de 7 médicos que cuidavam de mim, cada um cuidando de uma parte, um com o coração, outro pulmão, outros rins e assim foi. Essa equipe me desenganou e disse aos meus familiares que não havia esperança. Meus rins pararam de funcionar e eu tive uma infecção generalizada. E fui levado de Maringá, do Hospital de Maringá, para o Hospital Evangélico Londrina, nessa situação. Eu não cabia dentro da maca, de tão enorme e deformado que eu fiquei. A ponto do pastor Matias ter me visitado em Maringá e não me reconhecido na UTI. E nós que trabalhamos tantos anos juntos, tantas décadas, não ser reconhecido, você pode imaginar a minha situação. E quando eu, nessa jornada terrível, foram 40 dias, né, eu voltei para casa 40 dias depois, 40 dias com enfermagem, 24 horas, sob medicação fortíssima. Numa dessas tardes, ainda no hospital, eu não estava mais na UTI, porque peguei uma infecção
tão forte, uma bactéria tão forte, que me tiraram da UTI para não contaminar os demais. As pessoas vinham me visitar e todo mundo usava máscara, e eu achava que era para não me contaminar, mas era o contrário, era para eu não contaminar as pessoas. Eu só descobri isso depois, né? Me lembro muito bem disso. Mas numa daquelas tardes, uma das minhas filhas, que estava ali comigo, eu comecei a olhar pela janela do quarto e pensar assim nas coisas de Deus, e ela me perguntou: pai, o senhor quer que eu leia a Bíblia para o senhor? E eu fiz um sinal positivo, e ela abriu a Bíblia em Filipenses 2, e começou a ler. E quando ela começou a ler esse texto, e chegou no verso 5, quando a revelação diz: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo na forma de Deus, não se apegou a isto, mas esvaziou-se de si mesmo. O Senhor Jesus começou a falar comigo naquele momento. Era uma tarde, eram umas 2:30 da tarde. Foi uma experiência, irmãos, extraordinária. Eu não consigo descrever as coisas que eu vivenciei ali. Não consigo. Eu já tentei de muitas vezes querer esboçar aquilo, mas não consigo. Foi algo muito pessoal e muito profundo. O Senhor me fez sentir, porque esse texto diz assim: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O verso 5. E o Senhor me fez ter esse sentimento, vivenciar esse sentimento. Por isso que é impossível de descrever isso pelo qual eu passei. Eu passei. Mas eu tive uma experiência gloriosa e terrível ao mesmo tempo. Eu nunca tinha sentido sede na minha vida, mas eu senti muita sede. Eu me lembro bem disso. E quando eu senti aquela sede terrível, parecia que eu tinha caminhado uma semana pelo deserto sem ter água, ou praticamente eu estava seco. Com aquela sede terrível, o Senhor me fez vê-lo, ele na cruz dizendo: tenho sede. Eu senti no meu corpo a sede que Jesus teve quando ele estava na cruz. Irmãos, eu me via com meio copo de água num copinho plástico. Era a coisa mais preciosa do mundo para mim, meio copo de água. Você não sabe o que é ter sede. Foi uma coisa tremenda aquilo. Você acho que nunca passou sede. Mas se você passar sede, se daria tudo que você tem e tudo que você é por meio copo de água, que muitas vezes a gente pega e joga fora. Então eu tive uma experiência muito profunda. Não posso falar para os irmãos porque eu não consigo descrever isso que me aconteceu ali, mas eu posso dizer que foi algo muito profundo. Então eu gostaria de voltar a esse tema, porque o apóstolo Paulo, ele fala no verso 12, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo estava na prisão, o pastor Anderson explicou isso domingo passado. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, para nós entendermos bem o que o apóstolo está falando aqui, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender
é que o homem é um ser formado de 3 essências, tricótomo. O próprio apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali ele tem uma revelação do ser humano com 3 essências ou 3 partes: espírito, alma e corpo. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23 é onde está este versículo. Então, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Na verdade, o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O homem não é o corpo é o invólucro. É aquilo que você vê, é a embalagem, é o exterior. O verdadeiro Valtenir é o meu espírito. É a centelha divina que Deus me deu. É o fôlego ou o espírito de vida que Deus deu a cada um de nós. Então, para que você possa entender o que significa desenvolver a salvação, você tem que começar desse conceito, né? Que o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. A Bíblia mostra muito claramente que a provisão, em face da queda do homem, em face da queda do pecado entrar na história da humanidade, Deus teve que fazer provisões. E a provisão de Deus para o espírito do homem é o novo nascimento. Então, a provisão de Deus para o teu espírito é o novo nascimento, é a experiência do novo nascimento. Só o nosso espírito nasce de novo. A nossa alma não nasce de novo e o nosso corpo não nasce de novo. Só o nosso espírito nasce de novo, porque a provisão que Deus fez para o homem ser tricótomo é que a experiência do novo nascimento pudesse vivificar o seu espírito, trazer a vida de Deus ao espírito separado de Deus, ou morto em seus delitos e pecados. A provisão de Deus para a nossa alma é a salvação. A salvação, ela sempre se refere à alma. Então, a provisão de Deus para o meu espírito é o novo nascimento. A provisão de Deus para a minha alma é a salvação. E a provisão de Deus para o meu corpo é a redenção através da ressurreição do corpo. E como é que nós realizamos, ou desenvolvemos, ou efetuamos a nossa salvação? Quando a Bíblia está falando, desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação, ela está falando da salvação da alma. Da salvação da alma, porque o nosso espírito nasce de novo. Para o nosso corpo está reservada a redenção do nosso corpo através da ressurreição. Quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos com um corpo imortal. Aqueles que nasceram de novo, que fizeram aliança com Jesus Cristo, ressuscitarão com um corpo glorificado. Aqueles que rejeitaram a salvação de Deus, que foram condenados a sofrer eternamente, ressuscitarão com o seu corpo para sofrer a pena eterna. Irmãos, prestem atenção. Os que estão no inferno hoje estão lá, espírito e alma. Corpo não, o corpo está deteriorado na terra, decomposto na terra. Mas esse corpo vai ressuscitar também. É por isso que Jesus fala da ressurreição da vida e da ressurreição do juízo.
todos os seres humanos que já existiram na face da terra ressuscitarão. Seus corpos ressuscitarão. Uns para vergonha eterna e outros para a glória eterna. A Bíblia fala de ressurreição desde o Antigo Testamento, desde Isaías, depois Daniel, e vem falando acerca da ressurreição, sempre se referindo ao corpo. Então, um dia, todos vão ressuscitar. Os que são de Cristo ressuscitarão por ocasião, preste atenção nisso, do arrebatamento da igreja, os que já morreram. Os que estiverem vivos serão transformados, e os dois grupos subirão a encontrar o Senhor nos ares. Depois, quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino, aqueles que morreram na grande tribulação, morreram salvos, ficaram para trás, foram vencedores, ressuscitarão também para reinar com Cristo aqui. E aqueles que vão ser julgados no grande trono branco, só ressuscitarão 1000 anos depois do milênio, para serem, então, definitivamente determinados o grau de punição de cada um, espírito, alma e corpo de cada um, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, para que você possa entender bem esse assunto, nós precisamos, então, focar aqui na nossa alma. E o tema seria, então, o nosso tema de hoje seria desenvolvendo a salvação da alma. A nossa alma precisa ser salva. É interessante que o apóstolo Tiago, se você quiser olhar para esse texto, no capítulo 1 da carta do apóstolo Tiago, ele diz assim, verso 21, pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ele está falando a pessoas que nasceram de novo. Mas para esses ele está dizendo, olha, através do novo nascimento houve uma mudança de reino. Agora a palavra de Deus enxertada, implantada em cada um de vocês, ela é poderosa para realizar, operar, efetuar, desenvolver a vossa salvação. A salvação das vossas almas. Nossas almas precisam ser salvas, irmão. A nossa alma precisa ser salva. É preciso você entender isso. E a pergunta que você poderia me fazer agora é, pastor, e como é que eu faço isso? Como é que eu salvo a minha alma, já que eu tenho que desenvolver a minha salvação, ou a salvação da minha alma? Porque a salvação se aplica à alma. Eu expliquei, o novo nascimento é uma operação do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, trazendo a vida de Deus, vivificando o nosso espírito. Isso é feito instantaneamente no momento em que nós reconhecemos que somos pecadores, que estamos condenados eternamente, entendemos o que Jesus fez em meu lugar, que Ele desceu ao inferno e pagou o preço da minha redenção, e Ele se oferece como o meu Senhor e o meu Salvador, e eu recebo isso, aquele sacrifício que Ele fez pela fé, convido a entrar em minha vida e dar um direcionamento novo na minha vida. Eu nasço de novo, mas a minha alma não. A minha alma, eu vou ter que fazer alguma coisa com ela. E a Bíblia diz que eu tenho que operar, desenvolver a salvação da minha alma. Porque nós confundimos o termo salvação com a salvação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. A salvação é só para a alma. A alma precisa ser salva. O espírito precisa nascer de novo. E o corpo precisa passar pela restauração ou pela redenção, no sentido de ele se tornar imortal como Deus o criou a princípio. Quando Deus nos criou, o propósito de Deus
era que o homem comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Se Adão tivesse feito isso, nós teríamos o Adão andando por aí, até hoje. Ele não teria experimentado a morte física. Mas não foi assim. Voltando então à salvação da nossa alma, a Bíblia diz que a palavra de Deus que foi enxertada em nós através da nossa experiência do novo nascimento, ela é poderosa para realizar a salvação da nossa alma. Agora, como nós vamos fazer isso? A resposta foi Jesus quem deu. Jesus responde essa pergunta em Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Queria que você acompanhasse isso. Tem gente que só olha para a tela, né? Eu acho melhor você trazer a sua Bíblia, para você ir riscando a sua Bíblia, escrevendo alguma coisa no rodapé, enfim, aprendendo mais, com mais, e retendo o conhecimento, assim, de uma maneira mais própria, mais próxima de você. Jesus vai falar desse assunto em Mateus 16, a partir do verso 24, de 24 a 26. Vou ler o texto. Então disse Jesus aos seus discípulos, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Para quem que Jesus falou? Para quem? Você é discípulo de Jesus? Discípulo é seguidor de Jesus. Ele está falando com quem tem um compromisso com Ele. Discípulo dele, seguidor dele, está aprendendo com Ele. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas, quando trata desse versículo, no capítulo 9, ele diz, tome a cada dia a sua cruz. Ele acrescenta a expressão, a cada dia. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida ou a sua alma, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida ou a sua alma por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida ou a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua vida ou da sua alma? São perguntas que Jesus faz. Irmãos, quando Jesus fala de vida ou alma, o original é vida da alma. Ou seja, se você perder a vida da alma, você vai salvá-la. Mas se você retiver a vida da alma, você vai perdê-la. Por que que a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá? Por quê? Porque na nossa alma está o nosso livre-arbítrio. A nossa vontade não está no nosso espírito, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Se estivesse, estava tudo resolvido, porque o nosso espírito nasce de novo, ele passa a ter prazer nas coisas de Deus. É por isso que no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo, descrevendo esse conflito, ele diz, o bem que eu quero não faço, o mal que não quero eu faço. Miserável homem que sou. Irmãos, nós temos esse conflito porque a nossa alma não nasceu de novo. Ela não tem a vida de Deus nela. É só o nosso espírito que tem a vida de Deus. É por isso que o Espírito Santo vem habitar em nós e habita no nosso espírito, não na nossa alma. O nosso corpo se torna templo do Espírito Santo porque o nosso espírito está dentro do nosso corpo. Por isso, o nosso corpo ganha um status de tabernáculo, templo de Deus, morada do Espírito Santo. Mas a nossa alma não nasce de novo. A nossa alma não tem prazer nas coisas de Deus, ela tem prazer no pecado. Ela está caída. O que Jesus está falando aqui? É preciso salvar a alma. É preciso
trabalhar com a alma. E ele diz, olha, aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim. O que significa isso, irmão? Significa ser cristão, né? Ser cristão, andar com o Senhor. É preciso crucificar a sua alma. A alma, a sede da alma é o seu eu. É o seu eu. É por isso que as pessoas têm grande dificuldade de obedecer. É por isso que as pessoas têm grande dificuldade de ser humildes, por causa do seu eu, da sua alma. Tudo em nosso redor nos estimula a sermos você mesmo e sermos orgulhosos, sermos altivos. Quando a Bíblia diz que nós temos que colocar a nossa alma na cruz. Jesus está falando aqui que todo dia a minha alma precisa estar na cruz para que Ele esteja no trono da minha vida. Se a minha alma, com a minha vontade, o meu querer, estiver no trono da minha vida, Jesus não está lá. Ele vai estar na cruz. Há um quadro que alguém fez e colocou na cruz assim, uma placa, eu. Não sei se você já viu esse quadro, eu já vi. E estava naquele diálogo, né? E ali tem uma das revelações mais profundas, quando Jesus se revela como Messias para aquela mulher. Ele diz, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Né? Mas ali naquele diálogo, logo depois daquele diálogo, os discípulos trouxeram a comida e Jesus disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E os discípulos perguntam um para o outro, será que alguém trouxe comida para ele? Será que essa mulher deu comida para ele? E ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não tinha vontade própria. Ele tinha colocado, vamos dizer assim, simbolicamente falando, na cruz a sua vontade. A comida dele, a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Irmãos, isso aqui é chave para nós. Você precisa entender que o seu eu, a sua vontade, tem que ser submetida à cruz todo dia. Ela tem que ser de acordo com a palavra de Deus. É por isso que Jesus diz, aprendei comigo que sou manso e sou humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, desenvolver a nossa salvação fala de nós desenvolvermos a salvação da nossa alma. Amém? Nascermos de novo é uma operação do Espírito Santo. Você não fica nascendo. Preste atenção nisso. Você nasce ou não nasce? Não é verdade? Quando uma criança vai nascer, ela nasce. Chegou a hora de nascer, nasce. Não fica nascendo. Mas esse negócio de colocar a alma na cruz, é aquilo que o pastor Anderson falou domingo passado, mas ele passou assim muito rápido, é um processo chamado de santificação, sem a qual nem você nem eu veremos a face de Deus. A santificação é um processo de mortificação da nossa alma. É a crucificação todo dia da nossa alma. E se você descuidar, ela sai da cruz e vai para o trono. Eu não concordo, eu não aceito, eu não gosto, eu não quero, eu não vou. Sua alma é poderosa, a minha também. Elas são enormes,
são monstruosos e precisam ser pregados todo dia na cruz. Não pode sair de lá. Não pode sair de lá. Isso é desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Em Isaías 62, verso 2, Deus diz assim, eis, na parte final do verso, Deus disse assim, eis para quem olharei, para o pobre contrito de espírito que treme da minha palavra, que treme diante da minha palavra. Irmãos, Deus vai usar a palavra dele para nos julgar. Nós vamos passar, é pela palavra dele. Jesus disse isso em João 12. Na parte final do capítulo 12, ele disse, a palavra que vos tenho pregado, essa vos julgará no último dia. Não é eu que vou julgar, é a palavra que eu tenho pregado. Ela será a base do teu julgamento, do meu julgamento. E a palavra que Jesus pregou está aqui, uma delas está aqui. Se alguém é qualquer pessoa, quer me seguir, quer ser meu discípulo, tem que colocar a sua alma todo dia na cruz. Porque se você bobear, você vai perder a sua alma. E é a alma que determina para onde nós vamos na eternidade. Porque nela está a nossa vontade. Nela está o nosso querer. Nela está o nosso livre-arbítrio. Como o pastor Anderson frisou, o diabo não peca por nós. Ele nos instiga a pecar. Quem peca somos nós. Então é por isso que nós temos que resistir o diabo. É por isso que nós temos que resistir o pecado. Por isso que nós temos que resistir à força da nossa alma, crucificando-a a cada dia. Irmãos, Jesus foi um vencedor. Foi ou não foi? Foi. Vamos olhar para isso em Hebreus 12? Observa aqui, nessa revelação de Hebreus 12, como Jesus foi um vencedor. Diz assim a palavra, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Jesus foi um vencedor? Foi. E por isso ele se tornou o autor e consumador da nossa fé. E o apelo do autor aos Hebreus é que nós olhemos para Jesus, não para os homens, mas para Jesus. Muita gente fracassa porque olha para a vida do irmão A, B, C, olha para a vida do pastor A, B, C, e segue este ou segue aquele. Tem que seguir a Jesus, tem que olhar para ele. Para você correr a carreira cristã, só ele é parâmetro para você, só ele é espelho para você se espelhar. E tem que correr essa carreira, abandonando o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Eu quero passar assim rapidamente, porque o meu tempo já está praticamente esgotado. Eu estou na metade da ministração. E o tempo já foi. Eu quero citar 2 exemplos do Velho Testamento e 2 exemplos do Novo Testamento de pessoas que fracassaram na carreira e concluíram vitoriosamente a carreira. Preste atenção. 2 exemplos do Antigo Testamento. Irmãos, o exemplo do rei Saul. O rei Saul.
Saul tinha tudo para dar certo. Deus havia escolhido Saul. Deus deu o trono para Saul, começou uma dinastia para Saul, abençoou Saul, pegou Samuel, que era o profeta de Deus, um homem experimentado, um homem que todos consideravam, e realmente ele era um dos grandes homens de Deus na Bíblia, a ponto de, quando Deus fala com Ezequiel acerca do perdão para o povo, ele diz, olha, ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim e intercedessem por esse povo, eu não atenderia, só pouparia o Samuel e Moisés. Está lá em... Você vê a importância que Deus deu a este homem, Samuel. Samuel, Deus fala com Samuel, olha, está vindo aí um homem muito alto, bonito, porque Saul, ele sobressaía. O povo vinha até os ombros dele, era bem alto. Ó, você pode imaginar o povão todo até aqui, ele daqui para cima. Ele tinha aí uns 25 centímetros mais, ou 30 centímetros, além da estatura normal do povo. E Saul, e Deus disse para Samuel, quero que você unja ele rei. Saul foi cheio do Espírito Santo. Saul profetizou. Saul foi extraordinário. Deus disse para Samuel, olha, a partir de agora, faça o que vier à sua mão e Deus vai ser com você. Foi tudo muito bem. Mas lá pelas tantas, Saul começa a olhar para a circunstância, para o povo, e começa a sua alma e se elevar, e você sabe o que aconteceu. Saul acabou endemoniado. O Espírito de Deus se retirou de Saul, e Deus permitiu que um espírito maligno viesse atormentar o Saul. E Saul teve um fim trágico. Ele se suicidou com a sua própria espada. Consultou feiticeiro, foi por um caminho de derrota. Começou muito bem e terminou muito mal. Mas tem outro exemplo no Velho Testamento, que é a sequência, Davi. Davi, que substituiu Saul. Davi foi também ungido pelo mesmo profeta Samuel. E o Espírito de Deus entrou em Davi a partir dali. E Davi vai e luta, e ele ganha e vence o gigante e começa a sua carreira. Davi deu uma escorregada muito feia, quando ele adulterou com Batseba e depois praticou aquele homicídio de Urias. Mas com exceção desse evento na vida de Davi, e também da numeração do povo, que Deus se irou com ele por causa disso, a vida de Davi foi um sucesso, a ponto da Bíblia dizer, o próprio Deus dizer, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, preste atenção, nós temos aí 2 exemplos do Velho Testamento. 2 exemplos que começaram bem, um terminou mal e o outro terminou muito bem. No Novo Testamento nós temos também 2 exemplos. Eu quero falar do apóstolo, que a gente nunca chama ele de apóstolo, chamado Judas Iscariotes. Era apóstolo, era um dos 12. Foi escolhido a dedo por Jesus. Jesus orou 12 horas, provavelmente, a noite toda. E escolheu depois, no amanhecer, 12 apóstolos. E um deles era Judas. Judas participou desde o começo. Judas viu Jesus fazer milagres extraordinários, transformar água em vinho, curar cegos, aleijados, ressuscitar gente, andar por cima d'água. Judas viu multiplicar os pães. Judas viu coisas extraordinárias. E Judas realizou coisas extraordinárias. Porque Jesus, certa vez, mandou os 12, de 2 em 2. E disse, olha, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, fazer isso, fazer aquilo. E eles voltaram jubilosos, porque tinham realizado bem. Eu não sei quem foi
o companheiro de Judas Iscariotes, mas ele participou do ministério de cura, de milagres. Entre os 70, lá estava Judas, novamente, de 2 em 2. E voltaram eles jubilosos. Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Nós curamos enfermos, nós expulsamos os demônios. Judas participou de tudo. Começou muito bem, ia muito bem, mas como é que terminou? Se matando também, se suicidando. E outro exemplo, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que começou mal até, né? Matando os cristãos, prendendo os cristãos, né? Concordando com a morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, perseguindo os cristãos, tanto que Ananias disse, Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, esse homem é terrível, ele tem perseguido, ele tem matado, ele tem prendido, e ele está aqui com cartas dos sumos sacerdotes para meter na cadeia e levar preso para Jerusalém, para ser apedrejado lá, como já apedrejaram o Estevão. Todo aquele que ele quiser. É um homem terrível. Mas Jesus já tinha aparecido para ele. A vida de Paulo muda radicalmente. E Paulo termina dizendo, irmãos, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, quando ele escreve, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está preparada a coroa da justiça, a qual o Senhor, como justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia! Você ama a vinda do Senhor? Você está ansioso pela vinda do Senhor? Mas você tem combatido o bom combate? Paulo tinha problema com a sua alma, ele disse, miserável homem que sou, quem é que vai me ajudar a me livrar do corpo, da força da minha alma? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Ele escreve isso em Romanos capítulo 7. Mas ele pôde dizer no final, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Irmãos, por causa das excelentes revelações que Deus dera a Paulo, quando o arrebatou a terceiro céu, né, para que ele não se ensoberbecesse demais, Deus enfiou um espinho na carne dele, um mensageiro do Satanás que os bofeteava todo dia. Eu não sei o que é isso, muito se especula sobre isso. Mas era alguma coisa que atormentava Paulo. E ele orou 3 vezes ao Senhor. 3 vezes ele pediu a mesma coisa. E 3 vezes a resposta foi, não. A minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu preciso que você fique fraco. Eu preciso que a sua alma esteja na cruz. Porque aí, então, quando você é fraco, eu sou forte na sua vida. Sabe, meu irmão, é assim que nós desenvolvemos a nossa salvação, ou a salvação da nossa alma, quebrantando-a todos os dias. Você vai ser arrebatado, meu irmão. Preste atenção nisso. Quando eu ministrei sobre o arrebatamento da igreja, que é o estudo escatológico mais importante, eu nunca deixo de ministrar quando eu saio para fora. Os pastores às vezes me pedem, queria que o senhor falasse disso, queria que o senhor falasse daquilo. Eu já corto ele mais ou menos no meio e digo, pastor, tem uma coisa, tem um estudo que eu não abro mão. É o arrebatamento da igreja. Os outros eu posso ministrar como o senhor pedir. Mas o arrebatamento da igreja, eu preciso falar com a igreja sobre isso. Eu não posso deixar de falar. E quando eu ministrei aqui o arrebatamento da igreja, do ângulo visto do céu, que é a parte mais pesada, eu mostrei para os irmãos que nós temos que vencer em 4 áreas. Nós temos que vencer Satanás. Jesus disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Hebreus 12, que nós lemos agora há pouco, diz que ele está à direita do Pai, sentado à direita do Pai.
Eu disse que nós temos que vencer, pelo menos em 4 áreas. Vencer Satanás, que é o mais fácil. Vencer o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Terceiro, vencer o mundo com as suas paixões, com as suas tentações. E a quarta e a mais difícil, vencer a alma, a nós mesmos. É esse o ponto que nós estamos falando hoje aqui. Desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação significa, meu irmão, que você tem que deixar o Espírito Santo fazer a obra que Ele quer e precisa fazer em você e em mim. O Espírito Santo nos foi dado com uma finalidade muito definida. O Espírito Santo, ele habita em nós, irmãos, para nos transformar à semelhança de Jesus. O Espírito Santo habita em nós para produzir o fruto dele: amor, gozo, paz, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso, os 9 aspectos do fruto do Espírito. O fruto é dele. Olha como a Bíblia diz: o fruto do Espírito é. O fruto é dele. Ele tem que produzir em nós o seu fruto. Nessa produção, nós temos que deixar ele fazer. Nós temos que pegar o nosso eu, botar na cruz e dizer: Senhor, Espírito Santo de Deus que habita em mim, senta no trono e reina. Produza o seu fruto em mim. Como é que anda a sua paciência? Tem uma palavra lá chamada longanimidade, fruto do Espírito. Palavra esquisita para nós, né? Muda aquilo por paciência. Como é que anda a sua paciência? Como é que anda o seu pavio? Está curto ou você pode puxar à vontade que ele vai aonde precisar? Como é que está a sua paz, irmão? Paz não é um sentimento para o cristão. Paz é uma posição em Cristo. O mundo está de perna para o ar. Terremotos estão acontecendo, isso está acontecendo, mas eu tenho paz, porque eu tenho uma posição em Cristo. Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Está nessa carta mesmo, em Efésios também. Isso é fruto do Espírito. O Espírito Santo te foi dado para te transformar na imagem de Jesus. Ele está aí para fazer uma obra gloriosa. Ele habita em mim já há 60 anos. No Donizete, talvez, uns 3 anos só. Mas, às vezes, eu olho para o Donizete e eu vejo como o Espírito Santo mudou. E tem que ser assim. Por isso, aquele texto que eu li por último, Romanos 13, 11. O que diz lá? Projeta para mim, faz favor, Romanos 13, 11. Para eu não ter que voltar lá na Bíblia. Né? O que diz ali? Que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação, que salvação é essa, irmã? É a salvação da nossa alma, ela já está mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. O que significa isso? Quando você olha para trás, o que você vê, irmão? Está do mesmo jeitinho que estava antes? Não aconteceu nada com você? Cuidado. Muito provavelmente você não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, e você deixou o Espírito de Deus trabalhar em você, você vai notar a diferença. Ah, vai. Tem que notar. Tem que notar que mudaram as coisas de dentro para fora. Os valores mudam de dentro para fora. A limpeza em nós é de dentro para fora.
Jesus diz, tem que limpar o interior do prato para que o exterior também fique limpo. Ou o interior do copo para que o exterior também fique limpo. A ação do Espírito Santo é de dentro para fora. É nos transformar na imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu gostaria que você meditasse bem nisso. Irmãos, muitas vezes nós queremos fazer as coisas para Deus. Cuidado com isso, isso é ativismo. O Senhor não está muito interessado no que nós vamos fazer. Ele está muito mais interessado em nós sermos moldados pelo Espírito, sermos transformados. É muito mais importante para Deus que você produza fruto do Espírito do que você ficar querendo as ferramentas dos dons do Espírito. Para fazer. Ah, Senhor, eu quero curar, eu quero fazer isso, eu quero pregar, eu quero fazer. Isso é muito bom. É bom que você queira mesmo e faça isso. Você também precisa ter esse desejo. Mas é mais importante que você se deixe transformar, moldar, mudar, de dentro para fora, produzindo o fruto do Espírito, para que Deus olhe para você e diz, mas ele está ficando cada dia mais parecido com o meu filho mais velho, Jesus. Deus está formando essa grande família no céu. E o filho padrão é Jesus de Nazaré. Como ele era, assim devemos ser. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ficar em pé. Eu pensei que ia dar tempo para desenvolver o fruto do Espírito também, cada item desse para nós ministrar, mas você conhece bem essa palavra. Uma das pregações mais profundas que eu já ouvi foi do falecido John Stott, num congresso há muitos anos atrás, quando ele levou 2 dias ministrando sobre o fruto do Espírito Santo.